professoras que vão Vão fazer. ser- Acho que sim. O senhor faz a visita?
de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, teu é o poder, para sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, quero te dar uma boa noite e as bem-vindas ao mais um culto vespertino da Igreja Metodista em Campo Belo. Amém? Vamos começar esse culto com uma palavra que se encontra em 1 Pedro 5, a partir do versículo 9, que diz assim:
Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça que vos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de teres sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, seja pleno domínio para todos sempre. Amém. Que essa palavra possa nos dar força. Que essa palavra possa nos achegar mais a Deus. Amém. Que nós possamos encontrar, olhar para Ele e olhando para Ele encontrar forças, encontrar o caminho, encontrar a esperança. Amém. Vamos orar. Pai, nos encontramos, Deus, rendidos aos Teus pés, Pai, procurando a Tua presença, porque olhamos a Ti, Deus, e vemos a esperança, Pai. Pai, nós oramos, Deus, por aqueles que não conseguem olhar para Ti e ver essa esperança, Deus. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão prostrados a Ti, Pai, porém não com todo o coração, Deus. Oramos, Pai, para que nós mesmos possamos, Deus, estar mais em Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, se há alguma coisa em nosso coração que está impedindo a nós a chegarmos a Ti, Pai, por favor, Deus, pedimos perdão, Jesus. Aquilo que sabemos e que não sabemos, Pai, purifica-nos, Deus, purifica o nosso coração, Jesus, para que o nosso louvor que entoamos com todo o nosso coração e com toda a nossa força chegue a Ti, Pai, como aroma suave, e o Senhor se agrade de nós, Pai. Abençoa, Senhor, esse culto, Deus. Abençoa o pastor, Senhor, que vai estar ministrando a palavra, Jesus. Que ela possa, Senhor, encontrar espaço no nosso coração. Que ela possa, Senhor, cumprir aquilo que ela foi transmitida para nós, Jesus. É isso que oramos, Pai. Já agradecendo porque cremos em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, boa noite. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Temos aqui alguns avisos. O primeiro é que na terça-feira, às 14h30, no canal da igreja, temos a Tarde da Bênção. Na quinta-feira, às 20 horas, o nosso culto de oração. E também no próximo domingo, já é o terceiro domingo, no culto vespertino, às 18 horas, pedimos que você prepare o suco de uva e o pão para que juntos participemos da ceia do Senhor. Não se esqueça de dar o seu like, caso não seja inscrito, faça a sua inscrição no canal da nossa igreja, ative o sininho para receber as notificações. E um outro assunto muito importante é a respeito da sua contribuição, para você que é dizimista, que é ofertante, que deseja participar também no auxílio das cestas básicas. Hoje pela manhã nós tivemos a entrega das cestas básicas, temos mais de 30 famílias que todos os meses são assistidas e é muito importante porque além de você poder contribuir com uma oferta específica para as cestas básicas, você também, caso queira, pode trazer durante a semana e deixar na secretaria o seu alimento, né? Nós também recebemos o alimento para a composição das cestas básicas. Então as artes estão aí com o número da conta da nossa igreja. Temos também a opção de você utilizar o PicPay, que é um aplicativo seguro para você enviar o seu dízimo, enviar a sua oferta. Nós vamos orar neste momento pelos dízimos, pelas ofertas que estão chegando e vamos orar também por aqueles que se encontram desempregados. Oremos. Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque há homens e mulheres
comprometidos com esta igreja, que têm ofertado, têm dizimado, têm enviado os seus alimentos para a composição das cestas básicas, e nós temos podido, enquanto igreja, continuar fazendo a missão. Obrigado, Deus, pelas cestas básicas que foram entregues na manhã de hoje. Obrigado pela nossa AMAS. Obrigado porque a ação social não parou durante o tempo da pandemia. Obrigado também porque há homens e mulheres que incansavelmente têm trabalhado nos bastidores para que a obra do Senhor continue acontecendo. Neste momento também te pedimos, Deus, pelos desempregados da nossa igreja e da nossa nação, que o Senhor tome nas tuas mãos a economia do nosso país. Toma nas tuas mãos a vida de cada empresário, de cada profissional autônomo, liberal, que o Senhor visite as despensas dos nossos lares, multiplicando os alimentos nas nossas mesas. Isso, Senhor, é o nosso pedido. Nós oramos neste momento e pedimos também encarecidamente que o Senhor reverta, Deus, esta crise global, esta crise mundial. Nós confiamos em Ti, nós cremos que há poder no nome e no sangue de Jesus. Entregamos todas as nossas preocupações e todas as nossas demandas diante de Tua presença, crendo que há poder no sangue e no nome de Jesus. Oramos e em Teu nome, Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo do que já estive, sobre as águas eu caminhe, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu, sou teu, e tu és meu, pois eu sou teu, e tu és meu. Aleluia, aleluia, que nosso coração esteja inclinado desse jeito, que nós olhamos para o Senhor e possamos ver o caminho para a salvação, ver o caminho que nos leva a Ele. Oh, aleluia, aleluia. Oramos assim a Ti, Pai. Queremos, Deus, seguir o Teu caminho, Jesus. Derrama o Teu Espírito em nós, Jesus. Que nós possamos, Deus, assim, seguindo o caminho, que nós possamos ser luz para outras pessoas nos seguirmos também, Jesus. Para que nós possamos alegrar a Ti, Jesus. É isso que mais queremos, Pai.
Recebe o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. É isso que oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 4 e vamos ler do 23 ao 27, que nos diz assim, Provérbios 4, 23 a 27. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda não superamos este tempo de pandemia. E por isso é necessário que nós cuidemos bem de nós mesmos. É necessário que nós continuemos observando todos os protocolos. É necessário que nós observemos todos os cuidados com a higiene, a utilização do álcool em gel, a lavagem das mãos com sabão, o distanciamento, a utilização da máscara, a higienização de todos os produtos quando chegamos no supermercado, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos. É muito importante que nós continuemos tomando todos os cuidados. Não sabemos ainda ao certo aquilo que virá pela frente, a gente continua orando, a gente continua crendo na manifestação do cuidado de Deus. E aqui, neste texto que lemos, no livro de Provérbios, o sábio rei Salomão dá ao seu filho inúmeros conselhos que têm o propósito de proporcionar-lhe sabedoria e entendimento para que ele seja também sábio e prudente na maneira de pensar, falar, olhar e agir. E nós podemos aprender com estes conselhos. Podemos também aprender com o filho de Salomão ou com os conselhos que Salomão dá ao seu filho, como nós, nos dias atuais, podemos pensar, falar, olhar e agir. Porque estes ensinamentos que foram passados há milhares de anos atrás continuam vivos e eficazes, ensinando-nos como devemos viver a nossa vida cristã nos dias atuais. E a primeira maneira como nós podemos implementar isso nos dias atuais é guardando o coração acima de tudo. Como que você tem guardado o seu coração nestes dias em que nós estamos vivendo? Você tem guardado o seu coração nas redes sociais? Ou você tem exposto o seu coração nas redes sociais? Nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, você tem exposto ou você tem guardado o seu coração? Nos grupos de WhatsApp da família, você tem guardado ou você tem exposto o seu coração? Para o seu cônjuge, você tem guardado ou você tem exposto o seu coração? Não, pastor, para o meu cônjuge eu tenho aberto o meu coração. Não, pastor, para o meu cônjuge eu tenho guardado o meu coração. Se você tem guardado o seu coração para o seu cônjuge, você está errado. Você deve abrir o seu coração para o seu cônjuge. Sobre tudo o que se deve guardar, diz o verso 23, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Atualmente, não sei se você sabe, o nosso cérebro é considerado o centro diretor das atividades humanas.
Mas para a Bíblia, esse centro diretor é o coração, pois segundo a Bíblia, no coração se encontra a fonte dos desejos e também das decisões. E para nós, o coração é figurativamente a sede das nossas emoções. Para termos uma vida de vitória sobre o pecado, devemos buscar sempre, devemos buscar todos os dias a pureza da nossa mente. E é daí a razão, daí a justificativa que nós precisamos guardar o nosso coração para não cedermos aos desejos do pecado. Pois o nosso coração, como nos diz a palavra, é mais enganoso do que todas as coisas. E nós podemos conferir isso lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo de número 9. Jeremias 17, 9, para nós não afirmarmos nada de nós mesmos. 17, 9 de Jeremias, olha só o que nos diz a palavra do nosso Deus. Nos diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nos diz a palavra em Jeremias 17, 9. Além disso, meu irmão e minha irmã, o mal procede da abundância do nosso coração. E isso está registrado, também podemos conferir em Lucas, no capítulo 6, no versículo de número 45. Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro evangelho na sequência do Novo Testamento, no capítulo 6, no versículo de número 45. O homem bom, diz o texto do evangelho de Lucas, do bom tesouro do coração ele tira o bem, e o mal, do mau tesouro do coração ele tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Daí a importância de aprendermos o conselho que Salomão dá ao seu filho, guardando o nosso coração acima de tudo. Precisamos, nestes dias em que muitos têm a tendência de expor a vida nas redes sociais, de aprendermos a guardarmos acima de tudo o nosso coração. Mas além de sabermos o quão importante é para nós, meus irmãos e minhas irmãs, guardarmos o nosso coração, guardarmos as nossas emoções acima de tudo, nós também aprendemos uma segunda importante lição: afastarmos a maldade dos nossos lábios. Isso está no versículo de número 24, que eu vou repetir novamente, para que nós não nos esqueçamos da palavra do nosso Deus. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. E para isso é importante que nós sempre façamos a seguinte oração: Senhor, coloca guardas à porta dos meus lábios, para que os meus lábios não pronunciem a falsidade, para que a perversidade não se faça presente na minha boca. A língua é um membro do nosso corpo mais difícil de ser controlado, nós sabemos disso. E o apóstolo Tiago vai afirmar que a língua é indomável, conforme nós também podemos conferir lá em Tiago, no capítulo 5, versículo Tiago, capítulo 3, do 5 ao 12. Olha só o que Tiago vai dizer a respeito da língua.
Eu sei que é um texto conhecido e clássico, mas vamos trazer a memória para nos auxiliar nesta mensagem que visa falar a respeito da importância de cuidarmos bem de nós mesmos. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 5. 3 de Tiago, vamos lá. Tiago, capítulo 3, do 5 ao 12, olha só o que nos diz. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? O que temos pronunciado com a nossa língua, irmãos e irmãs? Bênção ou maldição? O que temos pronunciado com as nossas línguas dentro das nossas casas? Dentro da igreja, louvamos, e dentro dos nossos lares, também louvamos ou amaldiçoamos com as nossas línguas. A língua, como disse, é o membro do nosso corpo mais difícil de ser controlado. Por isso, devemos refrear a nossa língua do mal, conforme você pode conferir depois no Salmo 34:13. Só conseguiremos conter a nossa língua através da pureza de mente, pois aquilo que eu e você falamos revela a verdadeira condição da nossa mente. Se estamos voltados para os assuntos celestiais, ou se os nossos interesses ainda são terrenos, se estamos nos submetendo à vontade do Senhor, ou se a nossa vontade própria ainda nos domina, isso será demonstrado através daquilo que será pronunciado através da nossa língua. Também, através de Salomão, dando conselhos ao seu filho, nós aprendemos uma terceira lição: olhos que olham com firmeza. Teus olhos, versículo 25 de Provérbios capítulo 4. Teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente olhem diante de ti. Jesus ensinou que os nossos olhos precisam ser bons para que todo o nosso corpo seja luz. Isso está registrado no Evangelho de Mateus. Se você quiser abrir comigo, está no capítulo de número 6, versículo de número 22 do evangelista Mateus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mateus 6, 22. Por isso, eu e você não podemos, de maneira alguma, nos distrair
olhando para cada coisa que surgir em nossa frente, pois isso pode nos afastar da presença de Deus, desviando o nosso pensamento para o mal. A Bíblia nos ensina que devemos manter o nosso olhar firme em Jesus, pois Ele é o autor e o consumador da nossa fé, conforme nós também aprendemos com aquilo que está registrado lá em Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Foi olhando para Jesus que Pedro conseguiu andar sobre as águas e só afundou quando desviou o olhar do mestre. Isso está registrado, caso você queira conferir depois, em Mateus capítulo 14, do versículo 25 ao versículo de número 31. Olhos que olham com firmeza. Precisamos, nestes dias em que ainda continuamos enfrentando esta pandemia, de cristãos e de cristãs, cujos olhos olham com firmeza para a cruz vazia de Cristo, que indica que Ele não está preso à cruz, mas Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela igreja, intercedendo pelas famílias, intercedendo pelo povo de Deus, intercedendo pela comunidade de fé e serviço, intercedendo pela nossa pátria, intercedendo por cada um de nós, intercedendo pela vida dos nossos filhos, intercedendo por todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. É muito importante que através da manifestação da graça e do poder de Cristo, que nós continuemos cuidando bem de nós, que nós continuemos fazendo a nossa parte, porque certamente o Senhor continuará cuidando com excelência de cada um de nós. Há um quarto cuidado que nós aprendemos através do conselho que Salomão dá ao seu filho, que está no versículo de número 26, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. O quarto cuidado que nós devemos ter, cuidando bem de nós mesmos, é ponderando a vereda dos nossos pés. Devemos sempre meditar e orar antes de agirmos. Temos feito isso no dia a dia? Temos ponderado e orado antes de uma ação? Antes de agirmos, nós temos ponderado aquela ação que estamos prestes a tomar? Temos dobrado os nossos joelhos pedindo uma direção? Antes da realização de um exame, temos pedido para que Deus coloque os profissionais certos? Antes de uma cirurgia, temos pedido para que Deus prepare os profissionais certos para que estejam ali no centro cirúrgico. Temos pedido para que Deus prepare todos os cuidados necessários para que haja êxito naquela cirurgia, naquela intervenção. Temos orado antes de vendermos, antes de comprarmos, antes de realizarmos uma transação comercial. É isso que nos ensina este versículo de número 26. Devemos sempre meditar e orarmos antes de agirmos. Nunca devemos agir de maneira intempestiva. Os gentios, os pagãos é que agem assim. Agem de acordo com os seus pensamentos. Agem de acordo com as suas vontades.
agem de acordo com os seus entendimentos, mas nós não podemos e não devemos agir desta maneira. Erramos quando não entregamos os nossos caminhos e as nossas decisões nas mãos do Senhor, confiando no seu amor e também no seu poder. No versículo 18, Salomão afirma que a Bíblia, afirma que a lei, afirma que o texto sagrado revela a vereda do justo como sendo a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Por isso, irmãos e irmãs, devemos sempre confiar no Senhor, meditando e orando sempre antes de agir, meditando sempre antes de tomarmos decisões, meditando sempre antes de dizermos sim ou não, pois assim estaremos desviando os nossos pés dos caminhos do mal. Ah, pastor, não deu certo, foi uma tragédia, foi uma decepção, mas você orou antes, você ponderou antes, você conversou com seu esposo, com a sua esposa antes, os filhos participaram da decisão, porque era uma decisão que a família tinha que ser consultada. Não, Deus não foi consultado, a família não foi consultada, a esposa não foi consultada, o esposo não foi consultado. Pois é. Como que poderia ter dado certo se o esposo não foi consultado, se você é uma só carne com a sua esposa, se você é uma só carne com o seu esposo, se era uma decisão que dependia da família, que exigiria uma mudança da família? Está tudo errado, começou errado, tinha que terminar errado. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos no nosso dia a dia ponderar a vereda dos nossos pés. Mas há aqui um último conselho que Salomão dá para o seu filho, que nós podemos aprender para cuidar bem de nós mesmos. Está no verso de número 27. Ande pelos princípios da palavra de Deus. Não é para andar pelos princípios do horóscopo, não é para andar pelos princípios da cartomante, não é para andar pelos princípios da adivinha, não é para andar pelos princípios, eu não vou nem dizer, vou parar por aqui. É para andar pelos princípios da palavra de Deus, verso 27 de Provérbios, capítulo 4. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Andar pelos caminhos da palavra, pelos princípios inegociáveis da palavra, inegociáveis da palavra que não precisa ser revisada, da palavra que é imutável, meus irmãos e minhas irmãs. E ai daquele que tirar um tio, que tirar uma vírgula, ou que acrescentar um tio, ou que acrescentar uma vírgula a esta palavra imutável. Andar pelos caminhos do Senhor, que trarão vida longa. Andar pelos caminhos do Senhor, que trarão paz. Andar pelos caminhos do Senhor, que trarão prosperidade. Andar pelos caminhos do Senhor, que é uma decisão pessoal. Andar pelos caminhos do Senhor, que é uma atitude de mudança de vida. Andar pelos caminhos do Senhor, deixando a derrota e optando por um caminho de vitória. Eu concluo esta palavra nesta noite, louvando a Deus porque você permaneceu conosco até aqui, ouvindo esta palavra e participando da conclusão desta palavra irrevogável e imutável. Pureza de mente, sinceridade no falar, firmeza no olhar,
e cautela no agir. São conselhos que ajudarão você e a sua família a viver bem consigo mesmo. Não há nenhuma fórmula mágica, não há nenhuma fórmula esotérica, nenhuma filosofia de vida que poderá lhe ajudar. É palavra pura, é palavra genuína e revelada de Deus pelo Espírito Santo, que lhe ajudarão a viver bem consigo mesmo, com as pessoas que convivem com você e, acima de tudo, com o Senhor nosso Deus. Palavra de Deus, palavra que não precisa ser atualizada, palavra que tem princípios inegociáveis, palavra de Deus que não exclui, palavra de Deus para a prostituta, para o homossexual, para o alcoólatra, para o ladrão, palavra de Deus para o corrupto, para o pobre, para o rico, palavra de Deus para o negro, para o branco, para o magro, para o gordo, palavra de Deus para o grego, para o bárbaro, para o ocidental, para o oriental, palavra de Deus para todas as tribos, para todos os povos, palavra de Deus para a humanidade, palavra de Deus para todos aqueles que queiram confessar como único e suficiente Salvador, Cristo Jesus, o libertador do corpo, da alma e do espírito. Nós vamos louvar e depois do louvor eu quero orar pela sua vida, para você que quer cuidar bem de si mesmo. Meu respirar e o meu viver.
sou teu e tu és Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de te adorar nesta noite. Te louvamos pelo poder desta palavra que não volta vazia. Te louvamos, Deus, porque em Provérbios nós aprendemos com Salomão, que aconselhando o seu filho, lhe ensinou a ser sábio e prudente na maneira de pensar, falar, olhar e agir. E nós aprendemos, Pai, aprendemos também a sermos puros de mente, sermos sinceros no falar, firmes no olhar e termos cautela no agir. São conselhos que nos ajudarão a viver bem conosco. Pai, nós cremos que podemos guardar o coração acima de tudo, podemos nos afastar da maldade dos lábios, podemos olhar com firmeza, podemos ponderar a vereda dos pés e andarmos pelos princípios da palavra, palavra inegociável e imutável. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a fazermos sempre a nossa parte, a observarmos sempre a Tua palavra, a observarmos sempre a importância de vivermos uma vida de santidade, de vivermos uma vida justa, uma vida honesta, uma vida que priorize Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Obrigado por esta noite. Obrigado por este culto, obrigado, Senhor, pela família da fé que está reunida, cultuando e louvando o Teu santo e excelso nome. Obrigado, Senhor, pela equipe de louvor, obrigado, Pai, pela equipe que está nos bastidores, servindo e exaltando o Teu santo nome. Nós te bendizemos pela vida da Igreja Metodista em Campo Belo. Te glorificamos, Pai, pelos ministérios desta igreja, pelas famílias. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fortalece, Pai, as famílias. Fortalece, Senhor, os ministérios. Tudo isso nós te pedimos. E por tudo o que o Senhor tem feito, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. No nome de Jesus nós vamos neste momento agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes. Vamos neste momento louvar a Deus porque no dia 11 a Glória e a Marina vão completar mais um ano de vida. E no dia 14 o Rafael vai completar ano de vida. E também no dia 14 o Rafael e a Rosilda vão completar mais um aniversário de casamento. Então nós vamos orar por eles e também pelos visitantes que estão no chat. Vamos orar? Pai, louvado seja o Teu nome, pela vida da Glória, Marina, pela vida do Rafael e pela vida da Rosilda e do Rafael, que vão fazer mais um aniversário de casamento. Que sobre a vida dos aniversariantes não falte da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia e da Tua prosperidade. Abençoe também, Senhor, os visitantes que estão conosco no nosso culto nesta noite, que o Senhor esteja com cada um, com cada uma, fortalecendo e abençoando, e que o Teu Espírito toque na vida deles, de maneira que possam voltar e possam estar conosco outras vezes no Teu santo nome. Nós oramos, declarando e desejando uma semana abençoada sobre a vida do Teu povo. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e por tudo, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo permaneça e prevaleça sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.
aqui, rendido estou.